Olá, turma! Essa é a explicação da nossa proposta 2 do roteiro de aprendizagem, aquela apostila que você retirou na escola. Vamos lá? Proposta 2: Conto indígena. Número 1: Leia o conto junto de alguns dos seus familiares. Como surgiu a noite? Conto indígena adaptado por Augusto Pessoa. Num tempo já esquecido, o dia não tinha fim. O sol ficava o tempo todo iluminando a floresta. Os índios eram obrigados a dormir no claro. Estavam cansados disso e desejavam um pouco de escuridão para conseguirem dormir melhor. Mas o sol não deixava de iluminar o eterno dia. Foi quando um velho, que veio de muito longe, contou que tinha visto um monstro que guardava 2 grandes potes. Os potes eram pretos e estavam cheios de escuridão. Os índios imaginaram que a noite tão desejada poderia estar trancada nesses potes e resolveram ir pegar a noite. No dia seguinte, um grupo saiu para ir ao local indicado pelo velho. Andaram bastante até que viram o monstro dormindo ao lado dos potes. Quando se aproximaram, viram e escutaram o barulho que vinha de dentro daquelas vasilhas. O som das corujas, dos macacos noturnos, dos grilos, das rãs e dos sapos do brejo e de todos os seres que vivem na noite. O grupo de índios, usando um arco e flechas, conseguiram quebrar o pote menor. De dentro daquela vasilha saiu a noite, com todos os seus bichos. Os índios saíram correndo, chegaram nas ocas e aproveitaram a escuridão para dormir um pouco. Mas a noite que saiu do pote pequeno não durou muito. Era curta, não dava para descansar quase nada. Os índios resolveram voltar e quebrar o pote maior. 2 índios foram incumbidos de realizar a tarefa, pois eram grandes arqueiros. Os 2 jovens convidaram o Urutau para acompanhá-los, mas aconselharam ao pássaro que corresse bem depressa, porque essa noite era maior e podia pegá-los de jeito. Os 3 chegaram ao local, onde o monstro ainda dormia, e com a habilidade dos arcos quebraram o pote maior. Saiu de lá uma noite que não tinha mais fim. Os 3 fugiram em disparada, mas Urutau tropeçou num cipó e caiu. Foi logo alcançado pela imensa escuridão. Por isso, até hoje, o Urutau é uma ave noturna, e foi assim que surgiu a noite. Número 2. Algumas palavras estão destacadas no texto. Encontre-as. Tente ler essas palavras sozinho e desenhe-as em seu caderno. Então, tem algumas palavrinhas que vocês vão ver que tem uma marcação diferente. Vou pedir para vocês escreverem no caderno e desenhar. Número 3. Vamos imaginar que você encontrou 2 potes. O que você acha que tem nesses potes? Desenhe os potes no seu caderno e escreva o que tem em cada um deles. Tem uma dica aqui para vocês. Para escrever, você deve pensar numa palavra de cada vez e contar quantos pedaços a palavra tem. Use objetos, tampinhas ou lápis, ou seus próprios dedos. Pense quais letras devem ser usadas para escrever cada pedaço. Imaginem que vocês têm 2 potes. O que será que pode ter dentro deles? Número 4. Os indígenas da história encontraram 2 potes. No pote pequeno, eles ouviram sons de animais. Nos desenhos abaixo, colocamos alguns animais em potes. Imagine que são transparentes. Observem, contem e façam o registro numérico das quantidades. Então, aqui nós temos 4 potes. Em cada um deles tem uma quantidade de animais.
Nós vamos contar e colocar o número que tem de animais em cada um dos potes. Essa atividade você pode realizar na própria apostila. Número 5. Para resolver as perguntas abaixo, você pode fazer desenhos, usar objetos e, se já souber fazer continhas, ou seja, registrar numericamente. Letra A. O grupo de indígenas quebrou o pote pequeno e deixou sair os animais. Eles conseguiram contar 12 macacos, 5 eram chimpanzés e os demais eram gorilas. Qual a quantidade de gorilas? Então, tinham 12 macacos, 5 eram chimpanzés e os outros eram gorilas. Nós vamos fazer a nossa operação. Do 5 até chegar ao 12, quantos números faltam? É exatamente essa quantidade de gorilas que nós temos. Letra B. Quando os indígenas perceberam que tinham saído 12 macacos, 10 corujas, 6 grilos e 3 sapos, quantos animais saíram ao todo quando o pote quebrou? Então, ele quer saber uma quantidade total, ele quer saber um todo, todos esses animais juntos. Letra C. Um dos indígenas conseguiu contar 18 animais, enquanto um outro indígena contou apenas 12. Quantos animais o primeiro indígena contou a mais que o outro? Então, do 12 para chegar no 18, qual é a diferença entre dois números, né? Então, para mim saber qual é a diferença do 12 e do 18, eu tenho a subtração, aquela continha de menos, que ajuda a gente a descobrir. Letra D. Um dos indígenas do grupo percebeu que saía um grupo de 5 animais cada vez. Ele observou que saíram 3 grupos. Quantos animais saíram no total? Então, ele percebeu que sempre saía de 5 em 5 animais. E saíram 3 grupos. 3 grupos de 5. 5 mais 5 mais 5. Ou da forma que você puder registrar também em desenhos. Então, aí nós vamos fazer a nossa operação. Eu acredito que essa operação você consiga fazer na apostila também. Qualquer dúvida, pode chamar. Bons estudos!